vai. Tudo bem, doutor Leandro Teles? Tudo bom, Kátia? Bem, você? Tô ótimo. Olha, hoje vamos falar sobre tristeza. Se tristeza pode ser física ou mental. Mas acho que as pessoas também confundem tristeza e depressão. Como saber o que é tristeza e o que é depressão, doutor Leandro? Então isso é uma confusão muito comum. Né? Então tristeza é uma coisa que é inata do ser humano. Então todo mundo fica triste. A tristeza é um sentimento, né, que te incomoda e ele é movido contra uma ocorrência. Então ele é proporcional a esse evento, ele não te deixa incapaz de sentir prazer em outras situações, ele tem um tempo limitado. De quanto? Então, depende da ocorrência, mas de modo geral, um dia, 2 dias, você fica triste e você se recupera. A depressão não. A depressão não tem nada a ver com isso. A depressão é uma doença complexa. Então, ela tem tristeza, melancolia, junto com um monte de outros sintomas. A duração da depressão tem que ser acima de 15 dias. Ela é desproporcional ao evento que deu início. Então é como se eu superdimensionasse aquela tristeza na Exatamente. depressão, né? E a depressão, mesmo que ela comece por um fator ocasional, uma coisa ruim que aconteceu comigo, ela contamina toda a minha vida. Eu posso ter dificuldade em sentir prazer em coisas que antes eu tinha prazer. Eu posso ter sintomas físicos também, como dificuldade de sono, alteração sexual, ganho ou perda de peso. Então a depressão, ela é muito diferente da tristeza. Depressão é uma doença, a tristeza é uma ocorrência natural do ser humano. A gente tem aqui, até para você em casa entender, ó, um gráfico que compara depressão, os sintomas psíquicos e também os físicos. Ah, esse monitor. Ó, Mas ali o pessoal acho que tá... Ali tá indo. Os psíquicos de depressão, tristeza. Olha que interessante, a tristeza é apenas um dos sintomas da depressão. Dos itens. Mas a autoestima cai, a pessoa fica com desesperança, com negativismo, né? Fica vendo o lado mais negativo das coisas, perda da capacidade em sentir prazer. Não sente prazer nem em comer, nem fazer nada. Tem muita dificuldade. Né? Então, ela tem uma lentificação mental, pode ficar mais esquecida, desatenta, pode ter um desapego à vida, que pode levar a uma complicação grave da depressão, que é o risco de suicídio. Então, a depressão, do ponto de vista mental, ela pega várias áreas. É uma doença cerebral, é uma doença orgânica. Não é uma resposta ao ambiente. Mas né? mexe com a química cerebral, a depressão? Mexe com a estrutura e com a química cerebral. Então, várias coisas no cérebro se alteram. Por exemplo, as vias da serotonina, que é uma molécula que liga os neurônios, elas ficam muito carentes na depressão. A adrenalina também fica carente, a noradrenalina. A pessoa fica sem vontade, sem motivação. Outra coisa é a dopamina. A gente sempre fala aqui da dopamina, que é a molécula da recompensa, né? A pessoa perde a dopamina e ela não consegue mais sentir prazer em coisas que antes davam prazer. E aí os familiares podem tentar fazer de tudo, falar, porque você fica muito dentro de casa, vamos sair, vamos passear. A pessoa sai, passeia e fica pior do que quando sai. Por quê? Porque esse tipo de conduta vale para tristeza. Quando a tristeza é direcionada, mas não para depressão, porque a depressão muda o cérebro e incapacita a pessoa. Então, é muito comum isso, no consultório eu vejo isso. Porque no primeiro momento, quando eu tenho alguém deprimido em casa, todo mundo fica ao lado dessa pessoa e tenta tirar ela, vamos ao shopping, vamos ao cinema. Então, tenha pensamento positivo, não fica pensando nisso. Então veja quanta coisa boa tem ou não tem, só que daí a pessoa reage pouco a isso. E aí as pessoas começam a ter raiva dela. Fala, nossa, mas você não quer melhorar, você se entrega, porque as pessoas querem julgar com o cérebro delas, e não com o cérebro do deprimido. Então, a pessoa com depressão, ela tem dificuldade em tudo isso que eu falei, tem dificuldade em perceber o próprio sintoma, a crítica fica um pouco alterada, e tem dificuldade em reagir. Então faz parte da depressão a dificuldade de reação. Então, para a pessoa não ficar culpando a outra, né? A pessoa já sofre pela doença. Pois é. Aí passa a sofrer pelo preconceito, ou passa a querer ir na marra nos lugares, e acontece o que você falou. Piora, né? Aí a gente entra nos sintomas físicos da depressão. Alteração do apetite. Normalmente a pessoa não quer comer, né? Ou come pouco, agora tem pessoas que comem mais. Quando então pode ter perda de peso ou ganho de peso. A pessoa às vezes busca no alimento um prazer que ela não consegue. Então ela busca serotonina, come mais chocolate, mais doces. Então a alteração do apetite pode ser para mais ou para menos. Mas é muito comum ser para menos. A pessoa não sentir prazer e não querer se alimentar. Tanto que a pessoa emagrece rapidamente. Pode emagrecer rapidamente, o que pode causar
causar risco de infecções, tumores, doenças mais sérias. Aquelas depressões, às vezes, maltratadas, crônicas, que duram, às vezes, meses, a pessoa pode ficar num estado realmente de muita perda de peso. Sem falar na desidratação, porque é interessante se a gente analisar isso. Muitos deprimidos também parece que ficam enjoados quando tomam água. Eu já ouvi muitos falar nisso. Mas por quê? Então, porque muda, né? Então, a gente busca a água até pelo prazer que ela dá. De repente, a pessoa não tem aquele prazer, a sede diminui. Então, é como se o organismo estivesse se desapegando à vida. Então, aquelas coisas que são fundamentais, por exemplo, alimento e comida. Isso é fundamental para a manutenção do indivíduo. É justamente o que a gente perde. O deprimido perde. Outra coisa é para manter a espécie. Por exemplo, atividade sexual, que a gente tem uma recompensa. O deprimido não tem. Então, estraga completamente a relação com o parceiro, né? Então, pode estragar o casamento pela baixa da libido. Então, ele passa a se desapegar da espécie e do próprio organismo. E já que tem alteração do sono, também não recupera o cansaço e cada vez parece que entra naquele círculo vicioso. Exatamente. Né? O sono é importante. A gente já falou aqui, pauta só sobre o sono, quanto ele é importante para reparar as nosso consumo diário. E aqui a alteração do sono pode ser para menos, insônia, ou vários despertares, ou acordar muito cedo, e pode ser para mais. A hipersônia. Né? A pessoa só quer dormir de dia, de noite, como se não tivesse fim. É como se ela dormindo, ela tivesse em outra vida, né? Não na dela, isso. Né? Dormindo, ela tem um alívio do sofrimento que é estar desperto, do sofrimento que é estar existindo, estar vivo. Então a depressão altera também o sono de maneira incisiva. Dores crônicas, dores que as pessoas nunca tiveram, aparece? Pode aparecer dores sem motivo, dores no músculo, dores no corpo, como se o corpo pesasse. Carregar esse corpo é um peso, é um fardo. Então pode surgir dores crônicas. É muito comum dor crônica ou até algumas doenças como fibromialgia estarem associadas ao lado de quadros depressivos. Fadiga. Fadiga, falta de energia física. O cérebro funciona com uma energia abaixo porque falta neurotransmissor e quem move o corpo é o cérebro. Nós somos nosso cérebro. Então a pessoa tem uma fadiga, acorda cansada, passa o dia inteiro sem vontade e sem energia para fazer as coisas. E se tenta fazer, se forçando, muitas vezes não consegue fazer atividade. Não consegue. E aí cria um ciclo vicioso. A pessoa passa a ficar cada vez mais parada, cada vez com maior restrição social, até se trancar dentro do quarto e não querer sair para nada. A pessoa pode chegar ao ponto de não querer abrir a cortina para não ver o sol. E isso é uma depressão grave. Se você não tratar, o risco de morte é alto. Seja por doenças que se aproveitam da depressão, seja por suicídio. 10% das pessoas com depressão grave cometem suicídio. Então é uma complicação, 1 a cada 10 deprimidos graves. E tontura, né? Quer dizer, o corpo já está tão debilitado. A gente chama isso aqui de vertigem fóbica. A pessoa sente uma sensação de que como se estivesse num navio, né? Num barco, ela sente que não toca o solo. Pode dar tontura, dor de cabeça. Então realmente, olha como a depressão ela é um conjunto amplo de sinais e sintomas, né? Desproporcionais ao que levou ao início do quadro, com duração acima de 15 dias. A gente tem um comparativo, gente, do cérebro com quem tem depressão e o cérebro de quem tem tristeza, está passando por um momento de tristeza. Aqui, na verdade, é comparando um cérebro normal. Então, a gente tem de um lado, esse exame é um exame interessante. Esse exame, ele é um exame que vê o funcionamento, ele não vê a anatomia. Por isso que ele é meio borrado, né? Só que quanto mais viva a cor, mais atividade o cérebro tem. Então a gente vê uma pessoa sem depressão aqui, ó. Extremamente ativo, né? O cérebro é todo ativo, né? A gente tem áreas que funcionam mais, menos, depende do que a pessoa está pensando, vivenciando. Sim. Mas olha a cor da atividade deste cérebro. Agora olha essa apagadinha. Aqui é o cérebro com depressão. Olha como a depressão ela é uma doença do cérebro. Ela altera o funcionamento do cérebro. Não é falta de vergonha e nem de vontade de viver da pessoa por puro... ela não quer porque ela não quer sair dessa mesmo, quer chamar a atenção, né? Exatamente. Hoje em dia eu escuto isso. A pessoa não quer reagir, ou então é doença de rico, ou doença de quem não tem o que fazer. Isso é um total absurdo. A gente tem em torno de 15% da população com depressão. É muita gente. Mulher tem 3 vezes mais depressão do que homens. Por questões hormonais, principalmente, mas também por questões genéticas e culturais. Na menopausa, no pós-parto, quando há oscilação hormonal, a mulher fica mais susceptível. Mas tem criança com depressão, tem idosos com depressão, e a doença está no cérebro, não está no mundo. O cérebro ele perde a capacidade de reagir aos estímulos de prazer. Porque o prazer não está nas coisas, o prazer está no cérebro. Então esse cérebro está com dificuldade de reação. Aqui embaixo é o mesmo exame, ó. Aqui está um pouco mais bonito, é uma arte que foi feita, mas o cérebro deprimido, olha a cor que fica a atividade, né?
Então, por que não adianta levar para o shopping, né? Não vai adiantar. Porque esse cérebro está precisando de medicamento, mudança de hábito, por isso que tem que buscar ajuda o quanto antes. Olha, temos uma pergunta, vamos mostrar aqui, você pode mandar as suas dúvidas também, mulheres@tvgazeta.com.br. A primeira é da Cláudia de Belo Horizonte. Minha filha de 3 anos vive com um olhar perdido e não gosta de se relacionar com outras crianças. É muito triste e melancólica, não tem nenhum problema grave como autismo. Ela pode ser uma pessoa depressiva? Volta e a gente responde já a pergunta da Cláudia. Voltando à pergunta da Cláudia, vamos só recapitular? Pedir para os meninos colocarem aqui, ó. Minha filha de 3 anos vive com o olhar perdido e não gosta de se relacionar com outras crianças. É muito triste e melancólica, não tem nenhum problema grave como autismo. Ela pode ser uma pessoa depressiva? Então é interessante a pergunta da Cláudia, vem de encontro que a gente acabou de falar. A depressão ela ocorre em qualquer idade. 1 a cada 30 crianças tem depressão. E na adolescência isso é ainda maior. 1 a cada 8 adolescentes. Nossa, é muito. É bastante. Então na infância é difícil, porque passa como às vezes como uma timidez, um traço de personalidade e às vezes não é feito o diagnóstico. Para a Cláudia, ela tem que levar num especialista, no caso, o psiquiatra infantil, para ver, o filho dela tem 3 aninhos, é muito novinho. É muito pequenininho. Então precisa ver se há alguma coisa que está interferindo no comportamento, se há alguma forma de alguma outra doença de forma leve, se é uma timidez ou se é um quadro de depressão. Se for, é fundamental que trate para que ele tenha um desenvolvimento absolutamente normal. Ela falou que a filha dela não tem autismo, mas muitas vezes o diagnóstico de autismo também é muito difícil de ser feito. Formas leves de autismo podem parecer um pouco depressão, que a criança ela fica mais introspectiva, reage pouco. Aos 3 anos, nada de ficar ouvindo opiniões, tem que levar no especialista. Um médico que vai saber direitinho. É, psiquiatra infantil, tem que ser muito bem examinada para dar o diagnóstico correto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, falando em diagnóstico. No passado, na família da gente mesmo, a gente sempre ouvia, fulano tem depressão, mas não era tão frequente como é hoje. Os casos aumentaram de depressão, quer dizer, essa vida corrida, esse estresse também faz com que a gente tenha uma tendência maior a sofrer de depressão, ou o diagnóstico é feito com mais precisão hoje, doutor? Eu acho que as duas coisas são corretas. Então a gente tem um aumento progressivo da incidência, tem algumas projeções da Organização Mundial da Saúde que diz que a depressão daqui a algumas poucas décadas será a doença mais frequente do mundo. Então, há realmente um aumento da incidência. Parte disso é a questão hormonal, a questão genética, a questão do diagnóstico, porque antes, como não tinha muito remédio, as pessoas não faziam diagnóstico. Aquela pessoa com depressão ficava um pouquinho ali mais escondida e ficava mais sendo cuidada pelos familiares e não aparecia tanto nas estatísticas. Mas pode ser que o ritmo tenha alguma influência. Agora, uma coisa importante, a gente tem depressão também no campo, tem depressão em pessoas com e sem dinheiro. Então, não dá para você explicar a depressão só pelo ambiente. A gente tem que, é uma doença complexa que tem fatores genéticos, hormonais e ambientais. Mas a causa hereditária, então, é um ponto importante. É um ponto importante. Quando a pessoa tem depressão, o risco do filho ter depressão é um pouquinho maior que a população geral. Se você tem pais com depressão ou irmãos, o seu risco é um pouquinho maior. Então você vai ter que antever para reconhecer rapidamente os sintomas e para evitar situações de muito estresse, de forte estresse. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é essa, da Marcela. Minha mãe se separou e está com depressão e come gelo o dia inteiro. Por que ela faz isso? Isso é uma perversão, né? A gente chama, é uma perversão alimentar, que pode acontecer em alguns estados metabólicos. Por exemplo, quem tem anemia, às vezes faz isso. Come gelo? Come gelo ou terra, busca às vezes nutrientes em coisas que não são para comer. Mas quer dizer, o próprio corpo pede isso, pede. Como uma necessidade. No caso da depressão, precisa ver se não é uma coisa de autopunição, se não é um comportamento repetitivo. Isso tem que ser informado para o médico que assiste, porque isso pode ser sim um distúrbio de comportamento compatível com o quadro de depressão dela. Não estou dizendo que é o problema dela, mas muitas vezes também o estado de tristeza, e quando a pessoa quer ter o controle da situação e da família, por exemplo, uma pessoa que é extremamente controladora, ela tinha o controle da família, por algum motivo ela perde esse controle. Ela pode entrar num estado de tristeza tão grande, até confundido pela família de depressão, para tentar manipular a família, não pode? Eventualmente sim. Por isso que tem que observar claramente qual é o diagnóstico, por isso que é importante personalizar essa conduta e ver em que contexto aparece esse comportamento. Não é um comportamento comum a pessoa querer comer gelo. Agora precisa ver se o determinante está na doença, no contexto familiar, como você mesmo citou, ou eventualmente até na medicação. Então tem que ser visto para sanar esse tipo de comportamento. Você falou em medicação, e muitas pessoas que têm depressão, que já foram diagnosticadas,
começam a tomar o medicamento, depois param por si só, falam, bom, agora eu já estou boa, não preciso mais. Senão eu vou ficar dependente do remédio. Remédio para depressão causa dependência? Então, na verdade, o remédio da depressão, primeiro, ele é extremamente efetivo. Qualquer trabalho científico vai colocar lá psicoterapia, mudanças do ritmo de vida e remédio. O remédio dessas três coisas é o mais efetivo. 70% das pessoas responderá muito bem ao medicamento de primeira escolha. O primeiro remédio que o médico escolhe, 70% da pessoa melhora. Só que o remédio, ele tem algum preconceito. Vai tomar remédio para ficar feliz, né? Ah, se precisa do remédio para ficar feliz. Isso é um absurdo. O remédio não deixa a pessoa feliz, deixa a pessoa normal. Deixa a pessoa apta a perceber felicidade no que é feliz e tristeza no que é triste. Então o remédio, esse negócio de que o remédio faz mal, é muito controverso. Hoje em dia a gente tem uma série de medicamentos com baixo efeito colateral. Agora, uma coisa importante é que os remédios são lentos. Um remédio para depressão demora umas 3, 4 semanas. A pessoa às vezes começa, não sente muito efeito e para. Ou, ao menor sinal de melhora, já para. E aí é muito perigoso, porque o risco de um segundo episódio é muito grande e às vezes mais grave. Então, sempre consultar um especialista, que pode ser um psiquiatra, um neurologista, o seu clínico de confiança, às vezes até o ginecologista, para quadros mais leves, né? Então, seguir a recomendação. O remédio, raramente, a gente suspende antes de 6 meses. É muito raro, porque senão o risco de uma recorrência é alta. E na hora de suspender, tem que suspender gradativamente. Aos poucos, né? No contexto correto. A pessoa já mudou o estilo de vida, aquilo que gerou o episódio já foi resolvido. Agora, só para você ter um número, as pessoas que têm um episódio de depressão têm um risco de 50% de ter outro. Ah, é? Se a pessoa tem 2, o risco de ter o terceiro é de 70%. Se tem 3, 90%. Então a pessoa, mesmo que resolveu um episódio, tem que ficar sempre alerta, porque pode ter uma recorrência. Mas esse ficar sempre alerta é uma forma que eu vou ter que começar agora a ter na minha vida para perceber que eu vou ficar naqueles hora feliz, hora triste, aí eu modifico minha vida, ou a química já é alterada e por qualquer probleminha ela já despenca e modifica? Então, a pessoa que tem vários episódios depressivos, ela já tem dentro dela uma predisposição. Então é fundamental que ela mude seu estilo de vida. Por exemplo, alimentação adequada e balanceada, atividade física, controle do estresse, válvulas de escape e muita atenção para os sintomas iniciais. Começou a perceber qual que é a alteração? Começou a ficar estranho, já buscar o médico de confiança. Olha, eu estou esquisita. Será que pode ter alguma coisa? E aí as pessoas que têm muitos episódios, que tem 3, 4 episódios, podem demandar de remédio para o resto da vida. E qual é o problema, gente? Se o remédio faz a gente ficar bem, o objetivo não é esse? Não tem nenhum problema. Igual um hipertenso usa remédio continuamente, um paciente diabético. Agora, voltando na sua questão do vício, isso é bem polêmico. Geralmente a pessoa consegue tratar adequadamente o episódio e consegue parar o remédio e ficar assim. Então o remédio por si só não vicia. Agora, lógico, tem pessoas que vão depender do remédio para se manter saudável, uma vez que tem um risco maior de depressão e ninguém consegue evitar o problema e o estresse. Isso é inerente à vida, né? E como a gente enxerga e reage a ele também. Também. Então a pessoa precisa mudar, ter uma equipe que ajude, no caso uma equipe médica ou psicólogo, e ficar sempre de olho sim nos sintomas iniciais. A gente está com a Rosa na linha. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Kátia. Mais uma vez, parabéns pelo seu programa. Obrigada. Eu gosto muito de você e eu acompanhei outros dias o doutor. É que eu sou muito ansiosa. Eu tenho 65 anos, faz 4 anos que eu fiquei viúva, então agora eu sou mãe, pai, avó, trabalho fora. Então eu gostaria de perguntar para o doutor, por que essa ansiedade tão forte, assim no meu peito esquerdo, assim parece que eu vou morrer, tem horas. Mas é ansiedade. Depois quando eu choro, aí me dá uma amenizada. Então, é ansiedade ou depressão que a Rosa Então, sente? ela merece, logicamente, uma consulta um pouco mais estruturada, mas é muito comum estarem associados. A depressão com sintomas de ansiedade e a própria ansiedade isolada pode dar um pouco de depressão, porque a pessoa tem sintomas físicos. A Rosa contou realmente o sintoma clássico de ansiedade, que é a batedeira no peito, dor, opressão, angústia, né? Então ela tem que buscar ajuda. E ela é o perfil, pelo que eu entendi, típico das pessoas que têm mais ansiedade e têm risco para depressão. Uma mulher provavelmente pós-menopausa, já que a média é em torno de 50, 51 anos. Então ela teve aquela carência, insuficiência ovariana, carência hormonal, deve estar com os filhos já criados, tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Onde ela também é viúva, ou seja, já teve a perda do seu companheiro. Então essa situação gera um ajuste cerebral que às vezes acaba tendo como efeito colateral a ansiedade e eventualmente sintomas de depressão. Você sente tristeza ou não, Rosa? Então, eu sinto tristeza. E eu queria falar para o doutor que eu tomo um medicamento contra a ansiedade.
Eu tomo todo dia de manhã depois do café. E ele te ajuda, Rosa? Mas ele me ajuda, mas tem hora, doutor, que eu estou muito triste, porque eu moro sozinha, entendeu? Aí eu faço um monte de atividade, eu ando sozinha, se eu tiver que sair eu vou, tudo bem, mas tem hora que me bate essa ansiedade muito forte. Pelo que você está falando, na verdade você está com sintomas ainda residuais. Eu acho que ela normal precisa, também, eu não acho que ela precisa, lógico, conversar com o médico dela de confiança, eventualmente ajustar o medicamento, ver as questões para reestruturar o ritmo de vida. Agora, não é fácil. E essa é uma situação complicada, de ela morar sozinha, ter que gerenciar as coisas dela sozinha, às vezes não ter com quem conversar, né? Mas você faz alguma atividade? Por exemplo, grupos de Eu terceira idade? caminho, né? Até estou querendo agora nesse ano fazer hidroginástica. Boa mas ideia. assim, eu sou uma pessoa que eu não paro. Não para? Eu não tenho empregada aqui dentro do meu apartamento, eu que faço a faxina. Isso ajuda, né? Eu Isso vendo ajuda. roupa, eu saio pra lá e pra cá. Não sou uma pessoa que eu fico no lugar. Mas você Mas eu tô assim, muito ansiosa, que nem eu falei pro doutor. É aquela ansiedade que depois me bate a tristeza. Eu não sei se também tem um pouco a ver, doutor, com a solidão que eu passo. É o que eu te falei, né? O ninho vazio, a perda do cônjuge, do esposo, né? Eu acho que isso leva a um reajuste, uma reorganização cerebral, porque a gente sempre enxerga a gente num contexto de outras pessoas. Sou útil Isso. para os meus filhos, Vou sou cuidar. útil para a minha família. É uma meta, é um negócio de vida, né? Então, quando você perde isso, ela é um exemplo bem claro, onde o ambiente desencadeou, mas também tem um processo cerebral. Você viu que ela luta contra, ela está saindo, está com planos, com metas, e isso é perfeito. Ela tem que reorganizar as redes sociais dela, discutir o tratamento medicamentoso, que talvez dê para dar uma caprichada, talvez mais nos medicamentos, e ela tem que encarar a vida de uma nova forma, porque ela é super nova, né? Tem 66, né? 65, novíssimo. Então a gente tem mais uns 40 anos aí para cuidar da Dona Rosa. Precisa... Dá para ter muita qualidade de vida. Tem que ir atrás de qualidade agora. E a gente vê muitos casos clássicos, Rosa, e a gente já mostrou várias pautas aqui, de pessoas que passaram, mulheres principalmente, que perderam os seus companheiros, os filhos casaram, ficaram sozinhas. E aí acabam buscando nos grupos de terceira idade, ali uma saída para a felicidade, uma saída no sentido de, você está ali com pessoas que você vai se divertir, o objetivo qual é? Vamos passear, vamos nos divertir. Não é falar de problema, é falar de solução, né? Exatamente. Então é mudar o enfoque. Eu acho que para ela vai precisar realmente de mudanças No comportamentais e mudanças, lógico, na parte médica, e aí conversar com o seu médico, óbvio, de confiança. Um beijo para você, viu, Rosa? Obrigada por ter Outro ligado. para você viu? também e abraço, para o querida. doutor. Muito obrigada. Melhoras aí, viu? Vai no médico, não esquece. Tá joia, muito obrigada. Obrigada. Ela falou da solidão, a Rosa. A gente vive num mundo, é interessante isso, parece que quanto maior a cidade, mais solidão as pessoas vivem. Pessoas que muitas vezes têm seus companheiros, mas são sozinhas, sentem essa tal solidão, o que parece que ainda mais severo, que você está com uma pessoa, mas se sente sozinha. E a pessoa acaba se sentindo mal nesse contexto, né? Com certeza. Como se ela fosse errada de sentir isso. O Né? nosso cérebro ele tem avidez por aceitação e por sociedade. Então a gente forma casal, forma grupos, porque antigamente isso era importante para a sobrevivência. De repente ninguém precisa caçar mais, as pessoas têm medo de segurança, acabam se trancafiando às vezes em espaços mais separados. A gente conhece pouco nossos vizinhos, às vezes fala pouco com parentes, mesmo da nossa família um pouco mais distantes. A gente não alimenta e não sedimenta tanto as nossas amizades. E a gente tem a impressão que nosso microcosmos é eterno. Mas os filhos crescem, as pessoas adoecem, os casais se desfazem. Então a pessoa tem que ter uma individualidade psíquica, mas tem que ter mais capricho nessa rede social. Quando eu falo rede social, é rede social real. Sim, real, né? não é só não a famosa internet. da internet. Então, a gente tem que ter uma rede social, porque isso vai ser nosso porto seguro, né? Então, o que você falou é realmente verdade desse ritmo frenético. A solidão, ela pode ser causa de depressão e efeito. Porque quem está deprimido acaba se sentindo mal, se sentindo um estorvo, um peso para os outros e acaba se isolando cada vez mais. E vai ficando pior. É um processo contínuo. Tem muita gente que a gente nem imagina que está trancada dentro da sua casa e sai por pouca coisa. Tem pessoas que estão presas no quarto ou até na cama por depressão, né? Bom, volto para a gente falar dos tratamentos todos, Vamos lá. tá? Voltando ao doutor Leandro Teles, quais são os tratamentos mais indicados? Quando a gente fala em medicamentos, hoje em dia, a gente tem uma variedade muito grande de medicamentos. Se você não se adaptou a um, pode ser que numa outra versão, um outro medicamento, com outro princípio ativo, você seja mais... Exatamente. Tenha mais sucesso, então não pode né? desistir na primeira tentativa. Tem remédios que agem na serotonina, na dopamina, na adrenalina. Então o médico vai ser capaz de escolher no seu perfil qual é o melhor medicamento. Lembrando que eles são lentos
e que os efeitos colaterais geralmente são transitórios. Então o medicamento é importante para quadros moderados a graves, para quadros mais leves, talvez com mudança do estilo de vida, um trabalho psicoterápico, né, com o psicólogo, com o psicoterapeuta, a pessoa possa até ficar bem. Quadros moderados a graves, medicamento, mas sempre associado a mudança comportamental e, se possível, também psicoterapia, para a pessoa também se ajudar a mudar aquilo que gerou o início do quadro. Aquele padrão, às vezes, de pensamento e atitude que a gente tem. É um padrão que a gente recorre e nem percebe. É no automático. Tem gente, por exemplo, que vive muito pros outros, e aí chega nessa hora de depressão, às vezes é hora de dar a virada. Fala assim, nossa, vou começar a viver pra mim. Às vezes a pessoa sai de um episódio de depressão melhor do que entrou. Porque essa introspecção, ó como tudo tem um lado positivo. Até a doença pode fazer você enxergar nessa introspecção que você não tá vivendo pra você. Mas é engraçado, eu conheço algumas pessoas que ficaram deprimidas, fizeram psicoterapia, se enxergaram num contexto diferente e começaram a cuidar mais de si. E a família muitas vezes já não reconhece, mas fala, o que é isso? Mudou completamente, enlouqueceu agora. Enlouqueceu, agora tá não, louca de... Sarou, então. É a visão. Então tem um tempo para a família se acostumar a essa nova pessoa que surge, né? Tem pessoas que se doam muito, por exemplo, aos filhos ou ao esposo, vivem a vida das outras pessoas. Não a sua vida. Perdem a identificação. Tem pessoas que vivem para o trabalho, para a empresa. E quando perde o emprego? E quando perde o emprego, seria né? perder tudo, perder a vida. Então a apostadoria pode fazer muito mal a essa pessoa, o afastamento dos filhos, já falamos da síndrome do ninho vazio. Colocamos aqui algumas dicas para a pessoa, né? Olha que legal isso aqui, ó. Exercite seu otimismo. Isso parece que é brincadeira, mas é sério. O nosso cérebro, ele pode ser treinado. E tem pesquisas que falam isso. A gente pode treinar o nosso cérebro a ver o lado bom das coisas, até das coisas ruins. Quanto pior é a situação, mais difícil é encontrar um lado bom. Sim, mas sempre tem um lado Sempre melhor. tem. Então, para a pessoa que está ali mais desanimada, mais triste, olha para o passado, pega uma situação ruim da sua vida e tire o que de bom aconteceu depois. E depois você vê que ela talvez não tenha sido tão ruim assim quanto você imaginou. Exatamente. Quer dizer, tudo tem um lado bom. Eu fecho uma janela, abre outra, uma porta. Se não fosse aquele evento negativo, coisas não teriam acontecido. E muitas vezes coisas muito legais. Né? Muito legais. Então, exercitar esse otimismo, a capacidade de ver algo bom, mesmo no meio de muita coisa ruim. Cercar-se de pessoas confiáveis. E aí é um erro, porque a pessoa às vezes ou se fecha, isso é um erro, porque ela sozinha ela é fraca contra a depressão, ou ela se cerca de pessoas que não são adequadas, que ela não confia, ou que vai fazer às vezes mais mal do que bem, ou, que nem a gente falou no começo da pauta, pessoas que querem fazer ela pensar como um cérebro normal. Não dá. Ela tá com um cérebro doente, gente. Porque as pessoas, elas acham, todo mundo acha que é especialista em depressão. Só que a gente não é especialista em depressão, as pessoas são especialistas em tristeza. Todo mundo tem tristeza. Então a gente quer, às vezes, impor o nosso raciocínio. Então, a pessoa adequada para cercar a pessoa com depressão é aquela que consegue se colocar no lugar do deprimido e ver que o sensor dele está errado. E aí, ao lado dessa pessoa, ela pode retomar o seu ritmo de vida. Altere seu ritmo de vida priorizando medidas anti-estresse. Isso só vai depender da gente. Isso é o mais difícil, porque a mudança comportamental é igual a reeducação alimentar. Reeducação não é um dia, né? Não é um dia. Então a pessoa tem que se doar mais para atividades de lazer, um hobby, viagens, gerenciar seus horários, ver se não está sendo explorado por uma outra pessoa que está em torno de você. Ou ter que se redescobrir. No caso da Rosa, que os filhos casaram, perderam companheiro. Tá bom, Kátia, eu gosto de fazer o que na minha vida? É essa a pergunta. Porque às vezes, depois a gente percebe, a gente abdica de coisas que a gente gosta em prol dos outros. A gente faz concessões pela felicidade alheia e não busca a nossa felicidade. Então a pessoa tem que se redescobrir, se reinventar e vai ter um preço, porque vai ter muita gente lutando contra pro comodismo que não quer que você mude. Trace metas adequadas. Fundamental. O cérebro, ele só vive de metas. O cérebro do deprimido, ele é pouco motivado, ele não tem aquele entusiasmo. Então coloca uma meta. Olha, eu vou fazer isso, uma meta curta, de curto prazo, porque você conseguir fazer aquilo, vai melhorar a sua autoestima. Pode ser, quero perder 2 quilos, não vou tomar refrigerante, ou vou fazer tal coisa. Vou caminhar todos os dias, por menos meia hora. Isso, vou passear com o cachorro, vou andar no parque, tem que ser alguma coisa simples, para o seu cérebro perceber o quão capaz ele é. Se colocar também uma meta mirabolante, é mais frustração. Mas o cérebro tem que estar movido a alguma meta. Evitar comparações. E a gente é craque em se comparar a tudo e a todos, né? É muito comum a pessoa falar assim, olha aquela pessoa como ela é feliz, olha a outra como é feliz, olha a outra... Só que isso não resolve o problema. E essa comparação também quase sempre ela é fraca, ela é frágil.
Porque as pessoas não mostram os problemas umas para as outras. Então, você comparar a sua situação com a de outra, cada pessoa tem uma história de vida, né? Então, não adianta você comparar o seu problema com o problema do outro, Não, né? e cada um enxerga e consegue resolver seus problemas de formas diferentes. A pessoa aqui tem que ter foco nela, E no não nos organismo dela, no contexto dela. Por quê? Porque ela é única. E aquele contexto é único. Não existe doença, existe doentes. Então, a depressão vai ter vários formatos de acordo com o contexto. Discuta a necessidade de medicamentos. Isso com o seu médico, não com a vizinha, com a parente que já se medicou. Com Né? o balconista da farmácia. Não. Aqui não, aí tem que ser médico. Aí, preferencialmente, se puder ser um médico com mais vivência com remédios para depressão, melhor. Mas a depressão tem que ser tratada até na unidade básica de saúde. Né? Na UBS, no posto de saúde, o médico tem que estar apto, porque é uma doença muito, muito comum. Imagina 15% da população. É muita gente. Então, o ônus físico, o risco de vida, a perda financeira, que a pessoa está fora do mercado de trabalho, o impacto familiar, isso é monstruoso, é incalculável. E, gente, sinceramente, às vezes até algo positivo e feliz que acontece na vida da gente pode desencadear a depressão. Algo novo e desconhecido que você não sabe como você vai fazer para agir daqui em diante. É uma defesa, às vezes, né? Você se fecha. Por isso que é importante você buscar seu médico. Vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles lá. Ele tem artigos muito legais sobre vários assuntos que vão te ajudar e te interessar também. O site é leandroteles.com.br, leandroteles.com.br e no Facebook. No Facebook também a gente tem um espaço, neurologista Leandro Teles. A gente já tem ali 46, acho que 1000 já pessoas que participam. Legal. É bem legal. A pessoa pode mandar dúvidas, sempre dúvidas gerais, não específicas. E é mais um canal de comunicação para falar um pouquinho de neurologia. Mas, gente, nada supera a necessidade de você conversar pessoalmente com um médico, entendeu? Isso te ajuda a se enxergar no novo contexto, mas só o médico sentando e analisando o seu caso para poder te orientar como os melhores procedimentos, né? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa tarde para você, boa Até a semana. Gosto dele, gente, porque ele fala tão fácil das coisas, né? Rapidinho, tá tudo perfeito.